eu sou a professora Renata do Dicas da Professora. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre ensino híbrido, quais são os desafios dessa modalidade para os professores. Que é uma modalidade aí que veio com tudo agora na pandemia, já que houve a necessidade de os alunos não estarem na escola, precisarem estar em casa, e a educação encontrou meios de mesmo assim ir de encontro aos nossos alunos e promover a educação de qualquer forma. Alguns professores, durante o final do ano letivo de 2020, já encerraram com o ensino híbrido, né? Retornaram a dar aula na escola, porque a aula não parou, e foi com o ensino híbrido, então esse já tem um pouquinho mais do conhecimento, como foi o meu caso. No finalzinho do ano passado de 2020, eu dei aula para alunos que estavam tanto em casa, pelo computador, quanto na sala de aula. E é um desafio gigante. E o que é o ensino híbrido? O que é a palavra híbrida? Se você for pesquisar no dicionário, híbrido significa mesclado. E aí é um mesclado mesmo de aprendizagens, porque o aluno ele está ali no computador, ele não tem um contato pessoal com você, mas ele tem diversas possibilidades de aprender. E é aquela coisa, né, gente? A gente tem que tirar o melhor de tudo. A gente não pode simplesmente olhar para algo e achar aquilo ali ruim. E eu vou já explicar para vocês quando chegar mais na frente. O ensino híbrido é a nova fronteira do ensino formal. Alguns autores dizem que é a junção do ensino face a face com o ensino pelo computador. E é mesmo. Outros autores dizem que é uma melhor maneira de aprimorar a aprendizagem. E aí a gente precisa dar uma olhada nas desvantagens e nas vantagens do ensino híbrido. O ensino híbrido ele pode ser estruturado da seguinte forma: síncrona e assíncrona, ou seja, o aluno ali com a turma, com o professor, num tempo total, né, no tempo de aula, ou assíncrona, o aluno acompanhar sem a turma, que é exatamente isso. O pai ele vai poder optar se o filho volta para a escola ou se ele fica assistindo às aulas online. E o professor direto da sala de aula ensinando duas turmas diferentes. Olha o tamanho do teu desafio. Né? E aí, gente, vem o questionamento, que a gente se pergunta: como é que eu vou conseguir dar aula para essas duas turmas ao mesmo tempo? E aí eu vou te dar algumas dicas já no finalzinho do vídeo. Antes eu queria falar sobre as vantagens e as desvantagens. A grande vantagem do ensino híbrido é que possibilita o aluno a ter várias formas de conhecimento. E principalmente possibilita aplicar em sala de aula a sala de aula invertida, como as metodologias ativas que estão vindo aí com tudo, né? E que a gente precisa, de certa forma, introduzir dentro da nossa sala de aula. E o ensino híbrido nos possibilita isso, certo? As desvantagens é que nem todo mundo tem acesso à internet. Nem todo mundo pode fazer parte desse pessoal que escolhe ficar em casa e que assiste às aulas online, ou que pode estar pesquisando, ou que pode, né, estar aí estudando o tempo todo. Então a gente tem aí uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade social que infelizmente existe, né, e que por enquanto não podemos ainda fazer nada. Mas para os alunos que têm essa possibilidade, se tem algumas vantagens, como por exemplo, possibilita a motivação. Motivação para quê, Renato? Motivação para aprender cada vez mais. O aluno, por estar ali no computador, ele tem a possibilidade de, quando o professor falar em algum assunto, ele fazer uma pesquisa relacionada a ele, aí ele abrir outras, né, possibilidades, alguns jogos online, e assim estudar cada vez mais e tornar o nosso ensino como parte de nós. A aprendizagem, ela deve ser algo que você precisa pegar a gosto. E pode ser que o fato de o aluno estar ali com o computador, com a possibilidade de pesquisar, né, aquele conteúdo, ele tome gosto por aprender. Essa é uma das vantagens. A outra vantagem é a possibilidade da autonomia, do desenvolvimento da autonomia. Porque aquela criança, ela vai ter a autonomia de estar ali de frente para o computador, de frente para o celular, estudando, buscando, entrando por si só na plataforma que a escola escolheu, porque cada escola
né, escolhe trabalhar de uma forma diferente, aí vai depender da escola da qual o seu filho, o seu aluno faz parte. Uma das desvantagens é que os pais muitas vezes têm um certo preconceito com essas aulas, porque eles acham que essas aulas não servem, a criança não aprende. Não é como a sala de aula, né? Dizer que é como a sala de aula seria um pouco de hipocrisia. Porém, os alunos aprendem sim. Teve muita criança que aprendeu. É claro que ainda em 2021 nós vamos ter um grande número de defasagem. Por quê? Teve criança que não participou de jeito nenhum de aula remota, teve criança que não assistiu nenhum vídeo que a professora mandou, teve criança que não fez nenhuma atividade. Tudo dependeu muito do acompanhamento que ela teve em casa. E aí vai de criança para criança. É por isso que nesse ano de 2021 o professor precisa ter muito cuidado ao iniciar, certo? Provavelmente nós vamos iniciar com o ensino híbrido, né? Por questões lógicas. A vacina ainda está aí, a gente ainda vai, né, ter acesso a ela, então não dá para dar 100% da turma em sala de aula. Então a gente vai começar, mesmo que esse iníciozinho de ano aí, com o ensino híbrido. E aí vem a grande questão, que é a insegurança do professor em relação a essas aulas. O que eu posso fazer para que essas aulas sejam boas para os meus alunos? Tanto tem recomendação para os pais, quanto tem recomendação para os alunos. Porque assim, a gente vai ter aluno tanto dentro da sala de aula, quanto aluno em casa. E o aluno que está em casa, para ele fazer um bom aproveitamento da aula, ele precisa ter um ambiente de estudo que favoreça isso. Ele precisa, naquele momento, estar concentrado em aprender. Precisa de um acompanhamento de alguém ali do lado dele, o que torna mais difícil para algumas famílias, porque não tem essa pessoa que vai ajudar nesse acompanhamento. Mas se faz, sim, totalmente necessário que tenha uma pessoa acompanhando esses alunos aí nessas aulas. Outra forma de se dar bem com o ensino híbrido é o contato com a família, né? A questão dessa possibilidade de ensino online, você tem o contato, sim, com os pais, com a família, e torná-los seus parceiros, porque são eles que vão te ajudar nesse momento, né? Eles precisam ser nossos aliados, pelo menos aí por enquanto que a gente inicia esse ano no ensino híbrido, para que a criança tenha aí uma facilidade maior para que a aprendizagem aconteça. Outra coisa que você não pode esquecer é que tudo que você fizer para os alunos que estão dentro da sala de aula, você tem que fazer para os alunos que estão online. Nada pode ser diferente. E aí você mexe com o teu planejamento. Porque o planejamento para os alunos que estão em sala é um. Os planejamentos para os alunos que estão em casa é outro. E aí, como é que eu vou resolver essa situação? Eu não posso, em momento algum, deixar que uma das duas turmas se ache menos que a outra. Por exemplo, se eu fizer atividades que possibilitem só aquele âmbito escolar, a sala de aula, os alunos que estão em casa, eles vão se sentir excluídos. Se eu fizer atividades que possibilitem somente o âmbito de casa, os alunos que estão em sala vão se sentir incluídos. Então, eu preciso fazer um planejamento, de certa forma, único, né? Único, é claro, com as suas diferenças, porque o nosso planejamento ele precisa ir de acordo com a nossa turma, mas que seja um planejamento que as duas turmas tenham aproveitamento. Estamos em meio a uma pandemia, então não podemos fazer atividades em que as crianças fiquem o tempo todo juntas. Atividades em que a criança pegue no mesmo material que a outra criança também vai pegar. Nada disso pode acontecer. Estamos em meio a uma pandemia ainda é real, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Uma das coisas que eu recomendo muito é usar livros digitais. Os livros digitais, que são aqueles livros que estão no site, é claro que nem todos os livros que são adotados pela escola têm essa possibilidade, né? Na escola onde eu ensino, nós utilizamos o livro do Projeto APS. E o Projeto APS tem os livros no site. E isso facilita muito, porque como a gente trabalha pelo Google Meet, quando você apresenta a tela, você consegue colocar o livro online, tanto para as crianças que estão em sala,
quanto para as crianças que estão em casa. E isso facilita demais a nossa vida. Outra coisa que pode vir a te ajudar são o uso dos slides. Os slides para fazer explicação de conteúdo, para fazer revisão de conteúdo, isso dentro do ensino fundamental, tá, gente? Facilita muito, porque a partir do momento que você está apresentando tela, você apresenta para as duas turmas, então você consegue pegar as duas turmas, você consegue trabalhar para os dois igual, mesmo que uns estejam em casa e que os outros estejam em sala, porque, repito novamente, o professor, em momento algum, pode deixar com que uma das duas se sinta excluída. Nem quem está em casa se sinta excluído por estar em casa e não conseguir fazer algo que o aluno de sala faz. E nem os que estão em sala conseguir fazer algo que não conseguir fazer algo que os alunos que estão em casa conseguem. Por exemplo, durante as aulas remotas, muitos professores recorreram ao uso de atividades onde as crianças procuravam objetos que estavam em casa. Aí vou trabalhar a letra E, então vamos lá, galera. Procurem imagens na sua casa, objetos com a letra E. Isso não será mais possível nesse ensino híbrido, porque os alunos que estão em sala não vão conseguir fazer isso. Eu acho que vocês estão compreendendo a minha linha de raciocínio, né? Então, tudo tem que ser preparado para as duas turmas. Tudo tem que ser feito para que as duas turmas se sintam compreendidas e sintam-se à vontade para a aprendizagem, certo? O uso de jogos online é muito bem-vindo, você pode estar fazendo. Tem diversas brincadeiras que você pode fazer que não precisa com que o aluno esteja necessariamente dentro da sala de aula para que ele possa fazer. Eu utilizava muito nas minhas aulas jogos como jogo da memória. Tem um site que tem o jogo da memória. Eu vou deixar aqui para vocês qual é o site, porque agora eu não estou me recordando. E aí você conseguia fazer tanto com os alunos que estão em casa, quanto com os alunos que estão em sala, certo? Cópia de caderno. Se você copiar o caderno na lousa da sua sala, os alunos que estão em casa não vão conseguir ter acesso, conseguir enxergar esse caderno que está na lousa. Então, o ideal seria você utilizar o quê? Slides no PowerPoint. Outra ferramenta que eu utilizava muito para explicação de conteúdo é o Word. O Word salva muito, porque você coloca lá o Word, né, na sua tela, faz a apresentação de tela com o Word e você consegue fazer a explicação daquele conteúdo. No mais, gente, você vai agir como na sua aula normal. Você vai chegar, dar o seu bom dia, dar o seu boa tarde para os dois alunos. Você precisa encontrar uma posição onde os dois alunos consigam te ver bem, te escutar bem. Vai depender da estrutura de cada escola, né? De acordo com a minha experiência no ensino híbrido, tinha, né, o computador na mesa, que eu ficava aqui na minha mesa, os alunos aqui. Então, eu sempre encontrava uma posição aqui em que eu conseguia ficar bem para as duas turmas, né? Usava-se um microfone também, que facilita muito para quem está em casa te escutar bem, claro. Mas aí vai depender realmente de cada escola. Você pode trabalhar contação de história, fazer roda de conversa com os seus alunos, mesmo os que estão em casa. Não deixe de trabalhar a leitura por os alunos estarem em casa. Crie os combinados da sala junto com os alunos. E aí você consegue, sim, que cada um faça a sua leitura e você consegue fazer a avaliação daquele aluno através disso, certo? Finalize com uma música, crie dinâmicas, crie momentos em que o aluno se sinta à vontade para falar para você como ele se sente. Trabalhar as emoções durante esse período de aulas híbridas é extremamente importante, porque a gente não sabe a realidade de cada criança em sala de aula, né, em casa, aliás, como que eles estão vivenciando, o que eles estão sentindo. Então, eles vão vir para a sala de aula totalmente diferente das crianças que a gente encontrou
antes da pandemia. Nós temos as crianças de antes da pandemia, as crianças durante a pandemia, as crianças do pós-pandemia. Então, nós, professores, precisamos ter um olhar diferenciado para esses alunos. Então, o ideal mesmo, gente, é no primeiro dia de aula você promover um momento de escuta com os seus alunos. Escutar o que eles têm a dizer, o que eles estão sentindo, quais são as expectativas dele para esse novo ano que se inicia. E tentar fazer com que a tua aula seja um momento de acolhimento, seja um momento em que o aluno se sinta à vontade, em que ele queira estar ali, em que ele não sinta diferença do antes para o agora. São aulas acolhedoras, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante. Deixa aí nos comentários se você gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!